Astrologia. Astrologia e tipo de astrólogos. Hoje é o dia do astrólogo, da astróloga. Parabéns, felicidades. E ainda que nestes dias já fizemos um vídeo falando sobre o que é a astrologia, hoje, sem lugar a dúvida, no dia do astrólogo, vamos refletir um pouco sobre essa arte, ciência tão maravilhosa que nos oferece tantas coisas. A primeira coisa é entender que a astrologia é uma linguagem, é uma maneira de nós podermos falar com os planetas, os signos e as estrelas. Só que essa linguagem, a diferença, por exemplo, da física, da matemática, quando você fala em física força, todos os físicos vão ter uma ideia mais ou menos parecida em relação ao conceito das magnitudes físicas. Agora, em astrologia, isto não acontece. Cada astrólogo, na verdade, tem a sua visão própria dos signos, dos planetas, dos aspectos, das casas, das técnicas de interpretação. Já teve, nos anos 80, um intento aqui no Brasil de fazer, por exemplo, um programa comum de formação para o astrólogo. Como é o que precisa uma pessoa para se formar como astrólogo. Mas não se conseguiu chegar a um consenso. Porque a primeira coisa é distinguir entre os tipos de astrólogos que existem. Eu poderia falar assim, numa primeira divisão, dois grandes grupos. Que são os astrólogos racionais, que são os mantenedores da tradição, e assim eles estudam os conceitos segundo uma determinada escola, e tem muitas escolas. Cada grande astrólogo, na verdade, se transforma em uma escola. E estes estudantes de astrologia ou astrólogos são técnicos, vamos falar assim, que aplicam esse conhecimento desenvolvido por astrólogos na antiguidade. E dentro deste conjunto estão tanto os astrólogos tradicionalistas, como os astrólogos esotéricos, que estão na linha da teosofia, como os chamados astrólogos modernos dentro da linha psicológica. É decir, eles partem de determinadas formulações de conceitos e de uma determinada técnica e repetem isso. Então, a consulta de mapa astral você fala a data de nascimento, e a partir do que está ali nessa mandala, eles vão falando aquilo que aprenderam na escola, que fala o mentor deles. Então, nós poderíamos chamar estes astrólogos técnicos. Muitos desses astrólogos eles acham que eles são a referência para a astrologia. E ele acha que cada um pode ser em vários caminhos, o que eles sabem é como se fosse a verdade. E todos aqueles que não usam isso é como se fosse errado, ou não está bem formado, ou não tem conhecimento da astrologia.
porque eles estão confundindo a astrologia com o campo conceitual do quais eles se formaram e eles formam parte. Não? O outro tipo de astrólogo, que é o astrólogo xamã, é o astrólogo mago, é o astrólogo intuitivo, é o astrólogo amoroso, usa, na verdade, a mandala astrológica como uma ponte. Os conceitos astrológicos como pontes, onde os mentores, por exemplo, do cliente, os mestres e guias do cliente falam através dele, usando a linguagem dos planetas do signo das estrelas. Está sendo entendido isso que estou falando? Lembrem que eu gosto que vocês... É isso aí, graça. Vocês me comentem isso, entendam isso. Então, por exemplo, na interpretação da dança dos planetas e na interpretação do mapa, é lógico que você vai ter em conta a mandala da pessoa, mas você também tem em conta o sinal do céu, que se tem um pássaro que se pousou no alambrado elétrico, que se passou uma borboleta, que se passou um rato, que se caiu um copo da tua mão, do que você está sentindo na hora, não? É dizer, o mapa ele é uma ponte junto a todo um astral que vai determinar aquilo que a pessoa está sentindo. E o grande barato é que a pessoa, através do amor que liga a ele, ao cliente, ele canaliza as orientações e a palavra que essa pessoa tem que escutar nesse momento de seu encontro com a mandala astrológica, que é a mandala de teus presentes celestiais. Este tipo de interpretação, ela é uma interpretação que ela surpreende ao astrólogo. Porque o barato é o seguinte, você já sabe, por exemplo, eu, mesmo que já faz 40 anos que estou estudando isso, e que eu tenho o meu lado Virgem Capricórnio, que estuda todas as técnicas, todos os procedimentos, e por aí vai. Né? Eu tenho um site com milhares de textos explicando todos os tipos, pelo menos, de conceitos como chegaram até mim. Só que na hora que eu vou interpretar o mapa, eu esqueço tudo. Eu não olho o mapa de uma maneira racional. Agora é o Sol, depois o ascendente, o regente do ascendente, que casa está, que aspecto faz. Eu até no meu curso, eu tenho um roteiro de interpretação onde tem todos esses passos desde o ponto de vista para o estudo da pessoa. Mas quem determina o que acontece na consulta é aquilo que eu estou me sentindo possuído para transmitir à pessoa, através de a viagem conjunto na dança dos planetas. E, sem lugar a dúvidas, o ato da interpretação se transforma em um tesão de intensidade reveladoras. E você recebe informações e você fala, nossa, não acredito, cara, que você está falando, nossa! E é aquele tesão que me faz entender que a interpretação
é um processo mágico, é um processo totalmente irracional, é um processo poético, é outra onda que não tem a ver com uma descrição técnica, parte por parte, do que supostamente é o mapa astral. Nenhum está errado. Existem, eu cito, por exemplo, que para mim, quando eu faço a interpretação, alguém veio a fazer um mapa, estudo do mapa para mim, é muito útil que essa pessoa já tenha passado por vários astrólogos técnicos que explicaram na visão dele o que significa o Sol, caranguejo, na casa 6, oposição Saturno, Guará Plutão, a situação astrológica dos planetas, porque aí eu consigo viajar juntos. Então, para mim, os astrólogos técnicos, eles são um grande apoio. Nós fazemos uma coisa conjunta. Porque eu, particularmente, não tenho mais saco mesmo para estar explicando a coisa racional. E, na verdade, eu falo para a pessoa, depois você vai estudar isso. Vamos entrar naquilo que o mestre e o guia estão querendo passar. Então eu faço a interpretação do mapa na minha cabeça para o espírito da pessoa. É decir, espírito da pessoa olha a situação dos planetas e olha como a pessoa que você está vivendo nesta encarnação está vivendo isso, e a partir disso que você pode mudar. Porque não é importante só que você saiba que você tem a Lua em Libra, por exemplo, e o Sol em Áries. E que você usa lá o Lua em Libra assim, o Sol em Áries. O importante é que você entenda a riqueza celestial e desde um ponto de vista do comando do espírito, do teu centro, você determine a melhor forma em que você vai vivenciar essa sua potencialidade astrológica. E aí, tecnicamente, por exemplo, qual foi a metodologia que eu consegui desenvolver e que adorei mais? É o que eu chamei de astroama, onde cada planeta, na situação astrológica que ela se encontra, ela determina uma espécie de eu pessoal. É um eu astrológico, pode chamar. E assim cada um de nós tem a sua disposição para atuar na vida todo um leque de eus com ferramentas e riquezas celestiais diferentes, que conformam o que eu chamo Olimpo pessoal. Assim, desta maneira, quando nós estamos falando de uma situação astrológica, não é uma coisa mental, teórica, é o diálogo com um eu vivo que está no teu interior, que antes da compreensão do teu mapa, ele agia inconscientemente. Agora, a partir da compreensão do teu mapa, ele age com consciência. Ei, Juliana, que bom que você está aí. Porque isto é um tipo de umbanda. É um tipo de candomblé. Por exemplo, quando a minha associação de astrólogos, que eu um tempo tentei entrar e depois não entrei com o maior respeito, é porque eu vi que eu ainda sou um teórico, que adoro as teorias. Na verdade, eu sou tipo um pai de santo.
Eu não eu quando lido com os planetas e os planetas nas pessoas, eu adoro tratar esse posicionamento como uma entidade com a qual eu falo, com a qual eu tenho uma comunicação. E quem está nesse trabalho comigo aprende também, assim como você no terreiro candomblé aprende a identificar os teus orixás, você, nesse terreiro do Astroama, você aprende a identificar os teus eus astrológicos e a conviver com eles no dia a dia e identificar. Por exemplo, quem está falando aqui com vocês agora é um eu meu que se chama Professor Guereba, que ele já se mostrou para mim desde que eu tinha 13 anos de idade. Eu, com 13 anos de idade, já eu era professor no ensino médio, nas diferentes matérias das ciências. E fui professor desde a cidade todo o tempo, depois na universidade também, eu sou formado em física, e depois aqui nas diferentes questões. Esse professor, ele é um eu meu, que ele determina muito o que acontece no meu tempo, pelo estudo que ele tem, pela coisa que ele faz, pá. A pessoa que convivem comigo, meus irmãos, minha mãe, agora meus filhos, minha companheira que já tive, todo mundo sabe que existe esse professor Guereba, que quando eu entro no professor Guereba não pode mexer comigo, porque eu estou lá estudando, eu estou pá. Agora, esse é um dos personagens, também tem a minha lua em Áries, que é o Etico, que é outra personagem, que é espontâneo, que é moleque, que é intenso, que fica louco com o professor Guereba, com as obsessões de estudo do professor Guereba. Aí também meu Marte em Peixes, minha Vênus em Caranguejo, meu Saturno em Escorpião, e assim vai indo. Cada um desses posicionamentos é um eu diferente. E o grande barato da vida está quando você, na auto-observação cotidiana da tua vida, você consegue ver como você, na verdade, é todo um grupo de eus que às vezes não te possuem, por isso você fala uma coisa em um momento e de repente depois Gurdjieff, o mestre do conhecimento, ele assinalava muito isso. Como é possível que uma pessoa fale uma coisa em um momento, afirma uma coisa com uma convicção total e depois em outro momento fala outra coisa? Na psicologia tradicional isso se chama esquizofrenia. Mas se você fosse ser um verdadeiro observador, você veria que você não é esquizofrênico, você é multi. E não fala como falar multifrênico. É assim que nós somos muitos seus. O grande barato é que te inicia nesse autoestudo é você ter um tesão em ficar dono de si. Essa é a diferença de quando você está inconsciente e quando você começa a acordar. E você fala, eu posso mudar. Eu não tenho que me comportar assim, como eu fiz e como é tal. Porque tem uma etapa em que você fala, não, eu sou isso. Eu sou assim e assim. Então, se eu sou assim. E tem uma etapa que você fala, eu sou como eu quero ser. Como é melhor para eu funcionar. Não quero ser mais essa forma de ser que só me traz desgraça.
que destrói meus relacionamentos, que destrói tudo, que me complica. Eu quero tomar posse de minha vida. Eu quero ser dono de si. Aí é que você, acorda! E a astrologia te vai mostrar quais são as tuas ferramentas celestiais para você te tornar dono de si com excelência. Esse estudo da astrologia é muito diferente de quando você está indo inconsciente mecânico e te coloca a estudar astrologia como se a astrologia estivesse nos livros. Como se a astrologia fosse repetir conceitos. Não, porque Libra é isto, Virgem é isto, pão. Então se você é Virgem e tem a lua em Ares, então você é assim, assim, assim. Esse, dentro da astrologia comportamental. Eu não estou criticando isso. Estou só trazendo uma distinção do onde leva cada coisa. É importante, eu repito uma vez mais, é importante essa ABC da astrologia. Agora, claro que você vai ter você me vai falar, Héctor, mas se eu vi astrologia sideral ou indiana e eles trabalham com signos siderais, constelações, e não com os signos. Héctor, eu vi astrologia esotérica e a regência dos planetas é diferente da regência de Ptolomeu. Meu, e você vai ver as qualidades primordiais se um astrólogo tem uma opinião e o outro tem outra. E aí você vai falar, e qual é que é, então qual é que é a minha opção? A tua opção é a opção do teu coração. É a opção do teu coração. E se você se pergunta, Héctor, e como eu sei quando eu estou já astrólogo, quando eu sei, você veja na maneira em que teus clientes te agradecem. Quando você faz um mapa astral para ganhar, a pessoa te fala, nossa, por cara, nossa, que maravilha, coroco, pero que... Aí você, né? Agora, se obrigado, deve estar com uma cara assim, você tem que ficar ligado. Porque tem os astrólogos, a grande barato da astrologia é te servir como uma linguagem para o autoconhecimento, para a revelação das coisas. Então, a eficiência da tua astrologia está no resultado que você obtém, tanto nas tuas previsões. Por exemplo, agora você está fazendo previsões de 2023. Você tem que olhar o que você fez previsões de 2022, 2021, e aí você vê se aquilo que você está trabalhando tecnicamente tem resultado ou não. Existem astrólogos que não estão interessados nisso. Eles estão interessados em uma determinada coerência. Por exemplo, agora você tinha a interpretação das estrelas a partir do seu posicionamento zodiacal. E agora apareceu um astrólogo que faz isso com uma coisa que se chama os parangs, que tem a ver com um momento de ascensão e um momento de culminação. E aí então os astrólogos que são técnicos, cabeções, então isso já não serve mais e eu vou estudar o outro. Porque não está ligado na fonte. Então, por exemplo, o posicionamento zodiacal com o maior respeito que está, como se não a considerar, irmão? Apareceu. Então, na verdade, nós todos astrólogos temos que ter muito cuidado
quando nós vamos falar uns dos trabalhos dos outros. Por isso eu tenho todo esse meu cuidado, é dizer, eu no meu gosto pessoal, eu adoro os astrólogos atrevidos, um Benter, sabe, os astrólogos que se permitem falar com o coração. Eu não gosto dos astrólogos burocráticos. Agora, não quer dizer que eu acho super útil. Porque, por exemplo, eu tenho muitos astrólogos que eles me corrigem. Quando eu cometo um erro de posição, com um método do outro, e aí eles são super úteis, e eu faço os cursos deles. Eu quero saber o que eles estudaram, os astrólogos tradicionalistas que eles viram. E aí eu vou vendo, aí aquilo que para mim se torna atrativo eu como. E eu integro no meu trance. Né? Então não quer dizer que eu tenho nenhum tipo de crítica a esse tipo de astrólogo, estudioso, acadêmico, aquela coisa que reúne todas as informações, que estuda todos os livros, que sabe todas as coisas. É maravilha para mim, eu adoro os trabalhos dele, no meu caso, é muito útil, mas eu gosto, na verdade, isso para mim é tipo uma nutrição, mas eu gosto, eu vibro com um astrólogo mediúnico, com um astrólogo xamã, com um astrólogo que canta, com um astrólogo que dança, com um astrólogo que vive a astrologia fisicamente, emocionalmente, mentalmente, integralmente, que utiliza a astrologia como um verdadeiro diálogo com entidades. Aí você me fala, você está criando entidade. Ele fala, eu não estou criando entidade, para mim isso é uma realidade. Quando eu estou me relacionando com a Lua, eu não é um corpo ali que é a Lua, eu me estou relacionando com o Oxum, com uma entidade viva, que me transmite determinadas emoções, não é cabeção. Então, quando estou me relacionando com Marte, com Júpiter, com Saturno, Urano, Plutão, são forças para mim vivas com as quais você pode dialogar. Você pode perguntar e receber respostas. Você tem que ter loucura suficiente para poder se permitir isso. É tipo, repito, como candomblé umbanda, onde você recebe um orixá com um determinado toque, com um determinado canto, determinados cheiros. E esse recebimento da força te provoca uma possibilidade de cura, de transformação. Da mesma maneira, essa conexão com os planetas como forças, faculdades, entidades e os signos, não como conceitos ou na parte do zodíaco, eles são portais. Então, quando você fala do fogo, por exemplo, da terra, da água, do ar, não é um conceito. Significa que é um fogo que nós, espíritos, nessa dimensão, na terceira dimensão, onde nós estamos aqui incorporados, existe um canal que tem a ver com uma coisa que nós chamamos energia. E isso não é teórico, isso é real. Assim como existe um canal que nós chamamos terra, que é um canal que tem a ver com o corpo. Não? E isso é real. Existe um canal que é água. E é um canal que tem a ver com a água. Eu adoraria ver o que você está escrevendo aí, mas depois eu vejo.
que são as emoções, os sentimentos. Você vai falar para mim que eu sou teórico, né? E tem um canal que é o ar, que é o pensamento, que é a mente, que é os relacionamentos. E cada um desses elementos tem as qualidades primordiais que nas suas organizações, e tendo em conta as estações da natureza, eles criam uma dança no tempo que dimensionam estes elementos em 3 dimensões, que nós poderíamos falar a primeira dimensão como a dimensão do pessoal. Então eu, espírito encarnado, percebo que eu tenho um corpo, que eu tenho uma energia, que eu tenho uma emoção e que eu tenho uma mente. Só que existe a segunda dimensão. Existe você que está aí. E eu estou aqui. E nós conseguimos nos relacionar na mente agora. Eu estou falando, você me está entendendo e você está aí em silêncio, mas me está mandando telepaticamente, não sei o que estou sentindo. Relação. E também existe a possibilidade de eu te sentir e você me sentir a mim. Não só eu me sinto, não só você se sente. Nós nos sentimos, Escorpião. E não só eu me sinto e sinto ao outro como uma polaridade, sino que eu sinto também o 3, o 4, o 5, o 6 e todas as coisas manifestas, peixes. Então, quando você está falando de caranguejo, escorpião, peixe, você não está falando de um conceito na cabeça. Você está falando de canais, caranguejo, escorpião, papá, eu e você, peixes, gêmeos, Libra, Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio, Caranguejo, Escorpião e Peixes. Áries, Leão, Sagitário, o incêndio. São portais. São canais através dos quais nós não podemos manifestar aqui na Terra. E cada um deles é um modo de ser. É um modo de ser que eu posso experimentar, porque ele está dentro de mim. Ele não é teórico. Ele é real. Ele é uma riqueza, uma ferramenta que eu tenho para usar. Assim como cada planeta é uma função, é uma entidade. E a descrição astrológica é a maneira que você tem para identificar essa entidade e falar como tipo um nome. Ah, então você é Marte. Muito prazer aqui, Héctor Othon. Marte, quero te conhecer em mim. Te manifesta e me fala quem eres tu. Pá, e aí Marte vai falar, eu estou em peixe, se eu estou na casa 3, eu me manifesto assim, assim. Pá, aí você pode ter esse diálogo em um arquivo Word, você pode fazer terapia disso e aí você vai conhecendo que esse céu de nascimento, ele é mágico, é o fenômeno natural mais fascinante que tem nesta terra. Você comprovar que as potencialidades da tua personalidade e as características da tua personalidade estão ligadas ao posicionamento dos planetas no céu no momento que você nasceu. Isso, na minha opinião,
é o fenômeno natural mais fascinante que existe. Primeiro que tudo, porque ele é uma experiência mística. E quem teve só experiência racional já está muito bem. Saiba mesmo que ainda falta muito. Porque eu mesmo demorei uns 15 anos para entender e vivenciar realmente o que é você vivenciar a astrologia e não ser um técnico, um estudioso. É diferente. Então, para mim, a astrologia é xamanismo, é teatro, é arte, é atrevimento de possessão, é de possessão mediúnica, com a humildade de saber que esse universo tem uma inteligência que é muito maior de tudo que você possa ter. Então ele é uma experiência mística. Tarará. Deixa ver. São imagens que maravilha que está tudo. Emacém. Oi, Juliana, sabe o oráculo celeste, alegria. Então, meus amados, amadas, eu estou me indo então. E eu desejo a todos vocês um dia iluminado de iniciação no teu contato com esse universo. Eu quero que agora juntos você se liga nesse céu e te liga nas estrelas que estão em Anete, meu amor de minha vida. Essa chiquita astróloga que alegra tanto meu coração. Pá! Ligou nas estrelas, aí liga na Terra, aquela coisa que todos nós sabemos, passa lá pelo centro de fogo da Terra, chega lá no Japão, entra no céu e sente o céu infinito por baixo da Terra, por baixo do Japão, o céu em todos os lugares, te rodeando estrelas por todos os lugares, milhões de estrelas como as nossas estrelas solar, e que todas essas estrelas consigam se manifestar como ferramentas de luz para nós podermos viver com toda essa magia cósmica que está projetada para o planeta Terra e consigamos sair dessa escuridão egoica, egoísta, mentirosa, cheia de aparatos e tal, e que as estrelas consigam iluminar tudo que nós precisamos para brilhar. E nesse ano, para brilhar, principalmente sabendo amar, sabendo viver no carinho, sabendo viver no cuidado mútuo, sabendo viver na confiança, na lealdade de quem, sabendo que somos lo mesmo, que somos lo um, nós queremos para o outro aquilo que estamos querendo para nós mesmos. E dessa forma nós saímos dessa guerra que está massacrando nossos espíritos de faz milênios, nos introduzindo em todo esse caos de dúvidas, de guerras, de militâncias, né? Então que a nova era penetre em nossos corações de vez e que nós entremos na festa orgiástica de saber que todos nós amamos e que todos nós somos o mesmo. Alegria. Besitos juntos.